Capítulo 9. As áreas dos filhos de Ão, Sem e Jafé. 9.1 E Ão dividiu entre seus filhos, e a primeira porção foi sorteada para Cuxi em direção ao leste, e para o oeste dele para Misraim, e para o oeste dele para Puti, e para o oeste dele, e no oeste, no mar para Canaã. 9.2 E Shem também dividiu entre seus filhos. A primeira porção foi sorteada para Ão e seus filhos, para o oeste do rio Tigre até se aproximar do leste, toda a terra da Índia, e no Mar Vermelho e sua costa, e as águas de Dedã, e todas as montanhas de Mebri e Ela, e toda a terra de Susan e tudo o que está ao lado de Panaca até o Mar Vermelho e o rio Tina. 9.13 Para Assur foi sorteada a segunda porção, toda a terra de Assur e Nínive e Shinar e até as fronteiras da Índia, e subindo o contorno do rio. 9.4 E para Arfaxade foi sorteada a quarta porção, toda a terra da região dos Chaldeus a leste do Eufrates, margeando o Mar Vermelho, e todas as águas do deserto próximo à língua do mar que aponta para o Egito, toda a terra do Líbano e Sanir e Amana até as margens do Eufrates. 9.5 E para Arã foi sorteada a quarta porção, toda a terra da Mesopotâmia entre o rio Tigre e o Eufrates ao norte dos Chaldeus até a borda das montanhas de Assur e a terra de Arara, Mesopotâmia entre o rio Tigre e o Eufrates, também chamada de Padã Arã em GN 46.30. 9.6 E foi sorteado para Lud a quinta porção, as montanhas de Assur e tudo o que pertence a eles, vai, até alcançar o grande mar e até alcançar o leste de Assur, seu irmão. 9.7 Jafete também dividiu a terra de sua herança entre seus filhos. 9.8 E a primeira porção sorteada foi para Gomer para leste, do lado norte do rio Tina, e ao norte for sorteado para Magog e todas as porções interiores do norte até alcançar o mar Meade. 9.9 Para Madai foi sorteado como sua porção que ele deve possuir do oeste de seus dois irmãos até as ilhas, e até as costas das ilhas. 9.10 E para Javã foi sorteado a quarta porção, toda a ilha e as ilhas que apontam para a fronteira com Lud. 9.11 Para Tubal foi sorteado a quinta porção no meio da língua que se aproxima em direção à fronteira com a porção de Lud até a segunda língua, da região entre a segunda língua até a terceira língua. 9.12 E para Meseque foi sorteada a sexta porção, toda a região entre a terceira língua até se aproximar do leste de Gadir. 9.13 Para Tiras foi sorteada a sétima porção, 4 grandes ilhas no meio do mar, as quais alcançam a porção de Ão, e as ilhas de Camaturi foram sorteadas aos filhos de Arfaxade como sua herança. 9.14 E assim os filhos de Noé dividiram entre seus filhos na presença de Noé seu pai, e eles se obrigaram por um juramento, impondo uma maldição sobre todo aquele que procurou aproveitar a parte que não lhe tinha caído por sorte. 9.15 E eles todos disseram, que assim seja para eles mesmos e seus filhos para sempre pelas gerações até o dia do julgamento, no qual o Senhor Deus os julgará com uma espada e com fogo por toda a impureza e maldade de seus erros, com os quais eles encheram a terra com transgressões e impureza e fornicação e pecado. Capítulo 10. Sedução dos netos de Noé pelos espíritos malignos. A oração de Noé. O príncipe Mastema. A morte de Noé. 10.1 E na terceira semana deste jubileu, 1632 a 1638, demônios imundos começaram a seduzir, desviar, os filhos dos filhos de Noé, e a fazê-los errar e a destruí-los. 10.2 E os filhos de Noé vieram a Noé seu pai e lhe contaram a respeito dos demônios que estavam seduzindo, desviando, e cegando e matando seus netos. 10.3 A oração de Noé. E ele, Noé, orou diante do Senhor seu Deus e disse: Deus dos espíritos de toda a carne, que mostrou misericórdia a mim e salvou a mim e a meus filhos das águas do dilúvio, e não me fez perecer como fez aos filhos da perdição, porque sua graça tem sido grande para mim, e grande tem sido tua misericórdia à minha alma. Vida, permita que sua graça alcance meus filhos, e não permita que espíritos maus os governem de modo que os destruam da terra. Em Job 10.3 a denominação Deus dos Espíritos é igual a usada no livro de Enoque. Enoque 37.3,10.4 Mas abençoe a mim e a meus filhos, de modo que nós possamos multiplicar e encher a terra. 10.5 Tu sabes como teus guardiões, os pais desses espíritos, agiram em meus dias, e para esses espíritos que estão vivos, prende-os e os detenha rapidamente no lugar da condenação, e não permita que eles tragam destruição aos filhos de teu servo, meu Deus, porque esses espíritos dos guardiões
São malignos e criados para destruir. 10.6 Não permita que eles governem sobre os espíritos dos vivos, porque somente tu pode exercer domínio sobre eles. E não os permita que tenham poder sobre os filhos dos justos de agora e para sempre. 10.7 E o Senhor nosso Deus nos mandou que prendesse a todos. 10.8 Réplica de Satanás, e o chefe dos espíritos, Mastema, Satanás, veio e disse: Senhor Criador, permita que alguns deles permaneçam diante de mim, e permita que eles escutem a minha voz, e façam tudo o que eu disser a eles, porque se nenhum deles for deixado para mim eu não serei capaz de executar o poder de minha vontade nos filhos dos homens, porque eles são para a corrupção e desviados de meu julgamento, porque grande é a maldade dos filhos dos homens. Mastema é o líder dos espíritos malignos. Mastimate em grego, Sheorjishotipag. 52,10.9 E ele, Deus, disse: Deixem que a 10ª parte deles permaneçam diante dele, e que 9 partes desçam ao lugar da condenação. 10.10 E um de nós, anjos, ele ordenou que deveríamos ensinar Noé toda a medicina deles, porque ele sabia que eles não andariam em retidão, nem lutariam na justiça. 10.11 Nós fizemos conforme todas as palavras dele. Todos os perversos e malignos nós prendemos no lugar da condenação, e a 10ª parte deles nós deixamos para que se sujeitem a Satanás na terra. 10.12 Nós explicamos a Noé todas as medicinas de suas doenças, junto com as seduções deles, como ele poderia curá-los com ervas da terra. 10.13 Noé anotou todas as coisas no livro do modo como nós o instruímos a respeito de cada tipo de medicina. Assim os espíritos malignos foram impedidos de ferir, matar, os filhos de Noé. 10.14 E ele deu tudo o que ele havia escrito a Shem, seu filho mais velho, porque ele o amava muitíssimo mais que todos os seus demais filhos. 10.15 A morte de Noé. E Noé dormiu com seus pais e foi sepultado no Monte Lubar na terra de Ararat. 10.16 950 anos, 950. Ele completou em sua vida 19 jubileus, 2 semanas e 5 anos. 1659 AM. 10.17 Ele que em sua vida superou em justiça a todos os filhos dos homens, salvo Enoque por sua justiça, que era perfeito, porque Enoque foi criado para o trabalho de testemunhar para as gerações do mundo, de modo que ele deve contar as ações de geração em geração, até o dia do julgamento. Enoque, uma das 2 testemunhas de Apocalipse, OBS, conversão de jubileus em anos. Aqui em Jub 10 a 16:17, temos no texto a correspondência entre a contagem moderna direta do tempo e a contagem em unidades de jubileus, semanas e anos. Notemos que, sabendo pelo texto que 950 anos equivale aos 19 jubileus, 2 semanas e 5 anos, temos a base da qual são calculadas as datas desse livro. A Torre de Babel, a confusão dos idiomas. 10.18 E no 33º jubileu, no primeiro ano da 2ª semana, 1625 AM, Peleg tomou para si uma esposa cujo nome era Lona, a filha de Sinar, e ela deu à luz a um filho no 4º ano desta semana, 1628 AM, e ele o chamou pelo nome de Reu, porque lhe disse: Eis que os filhos dos homens se tornaram maus pelo propósito maligno de construírem para si mesmos uma cidade e uma torre na terra de Shinar. 10.19 Porque eles partiram da terra de Ararat para leste para Shinar, porque em seus dias eles construíram a cidade e a torre dizendo: Vamos, por meio dela subiremos até o céu. 10.20 Eles começaram a construir, e na 4ª semana eles fizeram tijolos com fogo, e os tijolos lhes serviam como pedras, e o barro com o qual eles cimentaram os tijolos, unidos era asfalto que provém do mar, e das fontes das águas na terra de Shinar. 10.21 E eles construíram, por 43 anos, 1645 a 1688 AM. Eles estavam construindo a torre. Sua largura era 203 tijolos, e a altura de um tijolo era 1/3. Sua altura somava 5.433 côvados e 2 palmos, e a extensão de um muro era 13 estádios, e a do outro 13 estádios. Estádio romano LC 24 e 13, igual aos 185 metros. Mas como o côvado romano é muito menor que o côvado egípcio e que o côvado bíblico, é provável que o estádio citado aqui fosse uma medida ainda maior. 10.22 E o Senhor Deus disse para nós: Eis que eles são um povo começaram a agir, e agora não hectares nada irrealizável a eles. Vamos descer e confundir o idioma deles, de modo que não poderão entender um o que o outro diz, e serão dispersados em cidades e nações. E, esse,
propósito não prosperará até o dia do julgamento. 10.23 E o Senhor desceu, e nós descemos com ele para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens tinham construído. 10.24 E ele confundiu o idioma deles, e eles não entendiam mais um o que o outro dizia, e eles cessaram de construir a cidade e a torre. 10.25 Por essa razão toda a terra de Shinar é chamada Babel, porque o Senhor lá confundiu todos os idiomas dos filhos dos homens, e por conta disso eles se dispersaram em suas cidades, cada um de acordo com seu idioma e sua nação. 10.26 E o Senhor enviou um vento poderoso contra a torre e a derribou sobre a terra, e eis que ela ficava entre Assur e Babilônia na terra de Shinar, e eles a chamaram de derribada, derrota. 10.27 Na quarta semana no primeiro ano, 1688 AM, no início do 34º jubileu, eles foram dispersados da terra de Shinar. Os filhos de Noé alocados em suas respectivas áreas. Canaã leva injustamente a Palestina, apesar da ameaça de maldição. 10.28 E Arão e seus filhos foram para a terra que eles deveriam ocupar, a que ele adquiriu como sua porção na terra do sul. 10.29 Canaã viu que terra do Líbano ao rio do Egito era muito boa, e ele não foi para a terra de sua herança para o oeste em direção ao mar, e ele habitou na terra do Líbano, a leste e a oeste das margens do Jordão e das margens do mar. 10.30 Pai dele, e Cuxi e Misraim, seu irmão, disseram para ele: Tu se estabeleceste numa terra que não é tua, qual não nos caiu por sorte. Não faça assim. Se teus filhos cairão na terra e serão amaldiçoados, porque meio de uma revolta vocês se estabeleceram, e por uma revolta seus filhos cairão, e vocês deverão ser exterminados para sempre. 10.31 Não habitem na habitação de Shem, porque para Shem e seus filhos, esta terra foi sorteada. 10.32 Maldito és tu, e maldito seja tu, de todos os filhos de Noé, pela maldição que nós nos obrigamos a nós mesmos pelo juramento na presença do Santo Juiz, e na presença de Noé nosso pai. 10.33 Mas ele não o deu ouvidos e habitou na terra do Líbano do Amata até a entrada do Egito, ele e seus filhos até hoje. 10.34 E por esta razão a terra é chamada Canaã. 10.35 E Jafete e seus filhos foram em direção ao mar e habitaram na terra de sua porção, e Madai viu a terra do mar e esta não o agradou, e ele pediu uma porção para Arão e Assur e Arpazade, a esposa de seu irmão, e ele habitou na terra da Média, próxima à esposa de seu irmão até hoje. 10.36 E ele chamou seu local de sua habitação e habitação de seus filhos de Média, devido ao nome de seu pai Madai. Capítulo 11 História dos patriarcas de Reobraão. A corrupção do povo. 11.1 No 35º jubileu, na terceira semana, no primeiro ano, 1681 AM, Reu tomou para si uma esposa, e seu nome era Ora, a filha de Ur, filho de Quezede, e ela deu à luz a um filho, e ele o chamou pelo nome de Serô, no sétimo ano dessa semana desse jubileu, 1687 AM. 11.2 E os filhos de Noé começaram a guerrilhar uns com os outros, a tomar cativo e a matar um ao outro, e a derramar sangue humano sobre a terra, e a comer sangue, e a construir cidades fortificadas, e muralhas, e torres, e pessoas. Começaram a se proclamar líderes da nação, e a fundar o início dos reinos, e a ir para a guerra povo contra povo, e nação contra nação, e cidade contra cidade, e todos começaram a fazer o mal, e a adquirir armas, e a ensinar seus filhos a guerra. E eles começaram a capturar cidades, e a vender escravos e escravas. 11.13 Ur, o filho de Quezede, construiu a cidade de Ara dos Caldeus, e a chamou por seu próprio nome e pelo nome de seu pai. 11.4 E eles fizeram para si mesmos imagens de fundição, e eles adoraram cada um o ídolo, a imagem de fundição a qual eles fizeram para si mesmos. E eles começaram a fazer imagens de escultura e obras imundas, e espíritos malignos os ajudaram a desviarem-se e cometerem transgressões e impurezas. 11.5 E o príncipe Mastema, Satanás, esforçou-se para fazer tudo isso, e ele enviou outros espíritos, aqueles que foram colocados em suas mãos, para fazer todo tipo de erro e pecado, e todo tipo de transgressão, para corromper e destruir, e para derramar sangue sobre a terra. 11.6 Por esta razão ele chamou Serô de Seru, porque todos passaram a fazer todo tipo de pecado e transgressão. 11.7 E ele, Ur, o filho de Quezede, cresceu e habitou em Ur dos Caldeus, próximo ao pai da mãe de sua esposa, e ele adorou a ídolos. E ele tomou para si uma esposa no 36º jubileu, na quinta semana, no primeiro ano, 1744 AM, e seu nome era Melca, a filha de Caber,
a filha do irmão de seu pai. 11.8 E ela deu à luz a Naor, no primeiro ano dessa semana, e ele cresceu e habitou em Ur dos Caldeus, e seu pai o ensinou a doutrina dos caldeus, a profetizar e a conjurar, fazer adivinhações, de acordo com os sinais do céu. 11.9 Ao 37º jubileu na sexta semana, no primeiro ano, 1800 AM, ele tomou para si uma esposa, e seu nome era Jasca, a filha de Nestag dos Caldeus. 11.10 E ela deu à luz a Terá no sétimo ano dessa semana, 1806 AM. 11.11 E o príncipe Mastema enviou corvos e aves para devorar as sementes que haviam sido plantadas na terra, de modo a destruir a terra, e roubar os filhos dos homens de seu trabalho. Antes que pudessem plantar a semente, os corvos as apanhavam da superfície da terra. 11.12 Por essa razão ele chamou seu nome de Terá, porque os corvos e as aves reduziram-nos à destruição, miséria, e devoraram suas sementes. 11.13 E os anos passaram a ser estéreis, por causa das aves, e elas devoravam todos os frutos das árvores. Era com muito esforço que eles conseguiam salvar uma pequena parte de todas as frutas da terra naqueles dias. 11.14 E no 39º jubileu, na segunda semana, no primeiro ano, 1870 AM, Terá tomou para si uma esposa, e seu nome era Edna, a filha de Abrão, filha da irmã de seu pai. Nasce Abraão, poder milagroso de Deus e o conhecimento do jovem Abraão. 11.15 E ao sétimo ano dessa semana, 1876 AM, ela deu à luz a um filho e ele o chamou pelo nome de Abrão, pelo nome do pai de sua mãe, porque ele havia morrido antes de sua filha ter gerado um filho. 11.16 E a criança começou a entender os erros da terra, que todos seguiam imagens e praticavam imundícies, e seu pai o ensinou a escrita, e ele tinha 2 semanas de anos de idade, 14 anos, 1890 AM, e ele se separou de seu pai, porque ele não iria adorar ídolos com ele. 11.17 E ele começou a orar ao Criador de todas as coisas de modo que ele pudesse o salvar dos erros dos filhos dos homens, e que sua porção não deveria cair no erro, imundícias e vileza, mesquinhez. 11.18 E o tempo de semear chegou para o plantio das sementes sobre a terra, e eles todos saíram juntos para proteger suas sementes contra os corvos, e Abrão saiu com eles, e a criança era um rapaz de 14 anos. 11.19 E uma nuvem de corvos veio devorar as sementes, e Abrão correu para encontrá-los antes que eles pousassem no chão, e gritou a eles antes que pousassem no chão para devorar as sementes. Ele disse: não desçam. Retornem ao lugar de onde vieram. E eles fizeram a volta. 11.20 Ele fez com que a nuvem de corvos fizesse a volta aquele dia 7 vezes. E todos os corvos por toda a terra onde Abrão estava não pousaram nem sequer uma vez. 11.21 E todos os que estavam com ele por toda a terra viram ele gritar, e os corvos do céu fazerem a volta, e seu nome tornou-se grande em toda a terra dos caldeus. 11.22 E vieram a ele neste ano todos aqueles que desejavam plantar, e ele saiu com eles até o fim da época do plantio. E eles plantaram seu solo, e naquele ano eles trouxeram grãos suficientes para a casa para comerem e se satisfazerem. 11.23 E no primeiro ano da sexta semana, 1891 AM, Abrão ensinou aqueles que fabricavam implementos para os bois, os artífices de madeira, e eles construíram uma embarcação acima do solo, de frente para a armação do arado, a fim de colocar as sementes, e a semente caia de lá para a fenda do arado e ficava escondida debaixo da terra. E eles não temeram mais os corvos. 11.24 E depois disso eles construíram embarcações, vasos, sobre o solo e todas as armações de arado, e eles semeavam e cultivavam toda a terra, do modo como Abrão os ordenou. E eles não mais temeram aos pássaros. Capítulo 12. Abrão tenta converter seu pai. A família de Terá. Abrão queima os ídolos. Morte de Arã. 12.1 E aconteceu que na sexta semana, no sétimo ano, 1904 AM, Abrão disse a Terá seu pai: Pai. 12.2 E ele disse: Eis que eu estou aqui, meu filho. E ele disse: Que ajuda ou benefício nós temos desses ídolos os quais tu adoras, e diante dos quais tu te curvas. 12.3 Porque não hectares nenhum espírito neles, porque eles são formas mudas, e um engano ao coração. Não os adore. 12.4 Adore ao Deus do céu, que faz a chuva e o orvalho descer sobre a terra e faz tudo sobre a terra, e criou tudo por sua palavra, e todo ser vivente está diante de sua face. 12.5 Porque tu adoras a coisas que não têm nenhum espírito nelas, porque elas são trabalhos das mãos dos homens,
e sobre seus ombros tu as carregas, e tu não recebes nenhuma ajuda delas, mas elas são grande motivo de vergonha àqueles que a fazem, e um engano ao coração daqueles que as adoram. Não as adore. 12.6 E seu pai disse a ele: eu também sei disso, meu filho, mas o que farei das pessoas que me fizeram servir diante deles? 12.7 Se eu contá-los a verdade, eles me matarão, porque a alma deles une-se a eles para adorarem-nos e honrarem-nos. Mantenha o silêncio, meu filho, senão eles te matarão. 12.8 E essas palavras ele, Abram, falou a seus 2 irmãos, e eles ficaram bravos com ele e ele manteve silêncio. 12.9 E no 14º jubileu, na segunda semana, no 7º ano, 1925 AM, Abram tomou para si uma esposa, e o nome dela era Sarai, a filha de seu pai, e ela se tornou sua esposa. 12.10 E Arã, seu irmão, tomou para si uma esposa no 3º ano dessa semana, 1928 AM, e ela deu à luz a um filho no 7º ano dessa semana, 1932 AM, e ele o chamou pelo nome de Ló. Jube 12.9 a 10 Sarai, futura Sara era irmã por parte de pai de Abram, futuro Abraão. Por isso Abraão, quando encontrou-se com o faraó e com medo de ser morto, disse ao faraó que Sara era sua irmã. 12.11 E Naor, seu irmão, tomou para si uma esposa. 12.12 No 16º ano da vida de Abram, ou seja, na 4ª semana, no 4º ano, 1936 AM, Abram chegou à noite e queimou a casa dos ídolos, e ele queimou tudo que havia na casa e ninguém soube. 12.13 E eles levantaram durante a noite na tentativa de salvar seus deuses do meio do fogo. 12.14 Arã se apressou para salvá-los, mas o fogo queimou sobre ele, e ele foi queimado pelo fogo, e ele morreu em Ur dos Caldeus antes de Terá seu pai, e eles o sepultaram em Ur dos Caldeus. 12.15 Terá saiu de Ur dos Caldeus, ele e seus filhos, para irem para a terra do Líbano e para a terra de Canaã, e ele habitou na terra de Arã, e Abram habitou com Terá seu pai em Arã 2 semanas de anos. Família de Tarás em Arã. Experiências de Abram lá, e sua viagem para Canaã. 12.16 E na 6ª semana, no 5º ano, 1951 AM, Abram sentou-se durante toda a noite na lua nova do 7º mês e observou as estrelas do anoitecer até o amanhecer, para saber como seria o ano com relação às chuvas. E ele estava sozinho enquanto sentava e observava. 12.17 Uma palavra veio ao seu coração e disse: todos os sinais das estrelas, e os sinais da lua e do sol estão todos nas mãos do Senhor. Porque eu os procuro. 12.18 Se ele deseja, ele faz chover de manhã e à tarde. E se ele deseja, ele segura a chuva. E todas as coisas estão em suas mãos. 12.19 Ele orou naquela noite e disse: meu Deus Altíssimo, tu somente é meu Deus, e tu e teu domínio eu escolhi. E tu criaste todas as coisas, e todas as coisas são obra de tuas mãos. 12.20 Livra-me das mãos dos espíritos malignos que têm domínio sobre os pensamentos dos corações dos homens, e não os deixe me desviar de ti, meu Deus. E estabeleça a mim e minha descendência para sempre, de modo que nós não nos desviemos a partir de agora e para sempre. 12.21 E ele disse: devo retornar para Ur dos Caldeus que buscam minha face? Poderia eu voltar a eles? Ou devo ficar aqui neste lugar? Que o caminho certo diante de ti prospere nas mãos de teu servo, de modo que ele possa completá-lo e que eu não caminhe no engano de meu coração, ó meu Deus. 12.22 E ele parou de falar e orar, e eis que a palavra do Senhor foi enviada a ele através de mim, dizendo: saia de tua terra, de tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu lhe mostrarei, e eu farei de ti uma nação grande e numerosa. 12.23 Eu te abençoarei e farei teu nome grande, e tu deverás ser abençoado na terra, e por ti todas as famílias da terra serão abençoadas, e eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. 12.24 E eu serei Deus para ti e para seus filhos, e para seus netos, e para toda sua descendência. Não temas, porque de agora em diante por todas as gerações eu serei teu Deus. 12.25 E o Senhor Deus disse: abra a boca e os ouvidos dele, para que ele possa ouvir e falar com sua boca, com o idioma que tem sido revelado, porque havia cessado das bocas de todos os filhos dos homens desde o dia da derribada da Torre de Babel. Hebraico, o idioma da criação. 12.26 Eu abri a boca dele e seus ouvidos e seus lábios, e eu comecei a falar com ele em hebraico, o idioma da criação. 12.27 Ele pegou os livros de seus pais, e estes eram escritos em hebraico, e ele os traduziu, e ele começou a estudá-los,
E eu fiz conhecido a ele aquilo que ele não conseguia entender, e ele estudou-os durante 6 meses chuvosos. 12.28 E aconteceu que no 7º ano da 6ª semana, 1953 AM, que ele falou com seu pai e o informou que ele deixaria Arã para ir conhecer a terra de Canaã e retornaria a ele. 12.29 Terá, seu pai, disse a ele: vá em paz, que o Deus eterno faça do seu caminho reto. E o Senhor seja contigo e te proteja de todo mal, e conceda-te graça, misericórdia e favor diante daqueles que verem a ti, e que nenhum filho dos homens tenha poder sobre ti para te fazer mal. Vá em paz. 12.30 E se tu veres uma terra agradável a teus olhos para nela habitar, então depois leve-me a ti, e leve Ló contigo, o filho de Arã, seu irmão como teu próprio filho, que o Senhor seja contigo. 12.31 E Naor teu irmão deixe-o comigo até que retornes em paz, e iremos contigo todos juntos.